Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Isso vira para cá, um pouquinho? Sim, vira. Peraí, deixa eu colocar aqui, porque como nós vamos dividir a tela, né? Já estou falando aqui pro pessoal que a entrevista de hoje é em dose dupla, né? Estamos tendo aqui a primeira live aqui, dose dupla. Isso. É a primeira, pois é a primeira nossa também. Pois é, que bom, estamos estreando. Sejam muito bem-vindas. O CROMG já agradece desde já, né, a participação e o empenho de vocês de estarem aqui conosco nessa noite, dividindo aí os conhecimentos para a classe. Muito obrigada mesmo. Mas antes da gente começar aqui um bate-papo, eu vou pedir para a doutora Gabriela e a doutora Teresita se apresentarem um pouquinho aqui para a gente. Vou acostumar com a tela. Tá. Pode falar. Ela falou para você fazer uma breve apresentação. Boa noite, muito obrigada. Agradeço ao CRO essa oportunidade. Agradeço a presença de todas vocês para nos ouvirem sobre um assunto que eu gosto muito e que é muito interessante. E é muito atual nos dias de hoje. Meu nome é Teresita. Eu fiz especialização em acupuntura no IMAN. Já trabalho com acupuntura há muitos anos. Eu sou periodontista, a minha monografia no IMAN foi o tratamento da doença periodontal com acupuntura, onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, todos os mecanismos que envolvem a doença periodontal. E como a medicina chinesa, através da acupuntura, é uma ferramenta de grande ajuda. Também tenho mestrado em saúde pública. A minha dissertação foi exatamente o tratamento da disfunção temporomandibular com acupuntura. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no ambulatório de dor orofacial do Hospital das Clínicas, tratando os pacientes de DTM, dor orofacial, com acupuntura. E foi um trabalho muito rico e eu continuo trabalhando há muitos anos com a acupuntura e é uma coisa que me fascina muito. Tem outras especialidades que é pertinente ao assunto de hoje, são essas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Agora, a doutora Gabriela. Sim, então. Eu me formei em 97 e logo em seguida eu comecei a fazer um curso de acupuntura, né? Chamava Escola Médica Odontológica de Acupuntura. Então, a parte aplicada à odontologia eu fiz em Cuba. Então, fiquei alguns meses lá fazendo esse aprofundamento, sabe? Muito prático, muito teórico, principalmente muito prático, onde a gente atendia a população, né, do serviço público, porque lá também tudo é público. A gente atendia, assim, com grande eficiência, sabe? Assim, uma grande quantidade de pessoas também. Depois eu fiz cursos aqui, cursos livres e... Hoje em dia eu participo do projeto de acupuntura da UFMG, onde eu sou voluntária. Então tenho mais de 20 anos de experiência também, entre idas e vindas, entre muitas empolgações e algumas fases assim um pouco desestimulada, mas eu ainda hoje eu sou completamente encantada assim com os resultados. Que bom, viu? Parabéns aí para as duas, né? Mas então, iniciando aqui o nosso bate-papo, vamos começar a definir o que é a acupuntura. Bom, a acupuntura é uma ciência milenar que faz parte da tradicional medicina chinesa. Eu dizer que a acupuntura é colocar agulha em pontos é muito restrito em relação ao que é a acupuntura. A acupuntura é uma ferramenta de trabalho que você consegue tratar todas as patologias. E é impressionante como a medicina chinesa, que tem 5.000 anos de existência, ela até hoje ela é extremamente atual. E a acupuntura são agulhas que a gente introduz em pontos que são pontos de meridianos. Esses meridianos, eles estão relacionados a todos os nossos órgãos. E por isso que a gente tem resultado para todas as patologias. Por quê? Porque a boca é o reflexo do organismo. As doenças da boca, elas são o resultado do funcionamento do nosso corpo, do nosso todo. E a beleza da acupuntura é justamente
tratar o que existe na boca, mas como um todo. A gente tem acupuntura sistêmica e a gente tem também alguns pontos locais que atuam diretamente naquela patologia que está sendo tratada. Uma visão do todo e a gente consegue alcançar através desses meridianos que a gente faz o agulhamento. E libera substâncias naturais que levam o organismo a se curar de maneira natural. Não existe contraindicação, existe a liberação de substâncias, de endorfinas, existe a liberação de várias substâncias que fazem com que o próprio organismo ele é estimulado a ele próprio produzir o que está faltando ali para o seu funcionamento normal. Por isso que Doutora, e assim, é muito curioso, né? A gente falar acupuntura na odontologia. Como é feita essa aplicação na odontologia? Na verdade, o termo adequado seria odontologia, seria acupuntura aplicada à odontologia. Por quê? Certo. A acupuntura trata o corpo todo. É uma visão integrativa, né? Isso. E aí você vai aplicar esses conhecimentos sistêmicos, você vai aplicar a odontologia. Ela não é específica da odontologia, ela é do seu todo. E por tratar do corpo como um todo, né? Ela vai te dar a resposta na boca. Quando você conhece as patologias bucais, isso está previsto um pouco mais para frente a gente dizer, mas quando você entende as patologias bucais e entende à luz da medicina chinesa, como que é o mecanismo, você vai lá e acessa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou periodontista. Na periodontia, na medicina tradicional nossa, ocidental, o que é a doença periodontal? Ela tem sangramento, ela tem perda óssea, ela tem secreção, ela leva a perda dentária, ela leva a perda óssea. Então, aí você tem essa leitura da medicina ocidental. Na medicina chinesa, você tem a desarmonia dos órgãos que vão estar se manifestando na boca através desse desequilíbrio, dessa desarmonia do órgão. Então, a gente tem presente na doença periodontal a perda óssea, é uma desarmonia do rim, é um padrão do rim. O sangramento gengival é uma desarmonia do baço, do estômago. Você tem a destruição do ligamento periodontal, que é uma desarmonia do fígado. E você tem a secreção exudado, que é uma desarmonia do baço. Então, quando você vai lá, tonifica o baço, tonifica o estômago, tonifica o rim, tonifica o fígado, no geral, você traz todos os benefícios que isso vai trazer na boca. Porque o estômago, ele se abre na boca, o fígado se abre nos olhos, os rins se abrem na orelha, a DTM aqui, ó, é o prato cheio para os rins, isso vai ficar um pouquinho ali mais para frente. Foi também... Então, assim, é muito rico, eu fico muito entusiasmada, porque as respostas, se você trata os padrões de desarmonia, você consegue um resultado maravilhoso nas patologias bucais. Então, há que se entender a patologia bucal na visão ocidental e o que ela representa à luz dos conhecimentos da medicina chinesa, da medicina oriental. Então, são referenciais teóricos muito próprios da medicina chinesa. Por isso que quando a gente... Doutora Gabriela... Isso. Quando pode complementar. Isso. Quando a gente fala dos efeitos da acupuntura na odontologia... Na verdade, a gente está falando dos efeitos sistêmicos, que aí sim a gente vai aproveitar dentro da odontologia. Então, os principais efeitos da acupuntura. Então, você tem o efeito analgésico, que é maravilhoso. A gente não tem dor na odontologia. Sim. E a gente consegue sedar a dor, né? Sedar, assim, não vou dizer eliminar totalmente, mas assim, diminuir demais uma odontalgia. Diminuir demais uma dor orofacial. Outro efeito sistêmico da acupuntura que a gente aproveita dentro da odontologia. O efeito sedativo, não é? Quase todo mundo tem medo de ir ao dentista, ou passa por estresse. Enfim, o efeito sedativo também é maravilhoso. O efeito anti-inflamatório. O efeito é geral. Então, você também vai aproveitar ele dentro da cavidade oral. O efeito de recuperação motora para paralisias, para parestesias. É o efeito geral da acupuntura.
Então, quando você fala assim, quando você faz acupuntura e odontologia, você coloca só na região de face? Não. Essa é a curiosidade. Não dou conta. Eu até posso. Até posso. Só que aí eu não aproveito tudo que eu posso aproveitar. Então, às vezes, por exemplo, eu uso em quase todos os pacientes que chegam com dor, eu uso em quase todos. Querendo ou não, claro que é sob a permissão, né? Sob a permissão do outro. Mas assim, eu proponho, vamos fazer acupuntura primeiro? Aí eu coloco as agulhas locais, às vezes eu coloco só a local mesmo, só para poder sedar, porque ele é um paciente totalmente odontológico, ele não me procurou buscando acupuntura, né? Então, às vezes eu coloco uma só. E às vezes, quando é tratamento mesmo, eu coloco no corpo todo, entendeu? Então, assim, quando é urgência, a gente pode colocar uma agulha só, 3 agulhas, coloco uma aqui que é super sedativo. Então, eu estou aproveitando da função geral da acupuntura dentro da odontologia. Né? Então, assim, Gabriela, a cicatrização também melhora muito. Então, a gente pode usar no pré-operatório, para qualquer pré-operatório também. A gente pode usar no transoperatório, inclusive para cirurgias também, né? Onde você coloca as agulhas, você liga um eletroestimulador, você estimula as agulhas durante todo o tempo que você está fazendo a cirurgia. E aí, depois, o operatório também é muito melhor, porque você consegue reduzir sangramento, você melhora a resposta anti-inflamatória, você melhora o processo cicatricial. São vários benefícios que traz, né? Oi? São vários os benefícios. São vários. E o mais interessante também dos benefícios é que às vezes o paciente chega com uma queixa e você vai... Então tá, você vai na queixa principal, aí ele fica satisfeito de ter melhorado a queixa principal, mas depois ele relata todas as outras coisas também que melhoraram. Sabe aqueles sinais subclínicos, que a gente como dentista às vezes não faz nada com aquilo? As queixas que eu não sei o que fazer com isso. Você fala assim, nossa, eu tenho um gosto amargo na boca. A gente como dentista não tem muito o que fazer com isso. Entendeu? A gente como acupunturista tem. Ou então, quando o paciente fala, eu estou muito nervoso, eu tenho muito medo. A gente não tem. O dentista fala assim, não fica com medo, não. Às vezes não. Às vezes, né? Então, a acupuntura ela entra como uma ferramenta maravilhosa, assim como outras coisas das PICs também, como outras técnicas também, onde você vai sedar aquele nervosismo, aquele medo, com o recurso do próprio organismo. E não simplesmente com palavras, né? Porque às vezes a pessoa só de escutar não tem que se controlar. Agora eu vou fazer uma pergunta que deve ser muito comum, né? Passa pela cabeça das pessoas. Existem evidências científicas que fundamentam o uso da acupuntura na odontologia? Existem, bastante. Entra aqui pra você aparecer. Existe agora a doutora Teresita. Mas ela vai complementar, Sim. Tá? É que quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz uma vasta pesquisa bibliográfica e eu encontrei bastante informação. Mas também percebi que precisam muito mais pessoas que tenham esse olhar para a acupuntura, que tragam isso para aplicação na odontologia e que busquem mais evidências científicas. Existem muitas publicações, existem muitas dissertações, existem alguns livros. Então, hoje, ela já está bem fundamentada. Hoje, quando eu fiz... quando eu fiz o primeiro estudo, que foi na periodontia, eu tive muita dificuldade, mas isso já tem uns 15 anos. Então, eu tive pouca referência bibliográfica. Só que os últimos 10 anos, houve uma evolução e um progresso absurdo de dedicação. Houveram olhares diferentes para se tratar a doença, o que eu fiquei muito feliz de ver que existiam já muito mais artigos publicados, muito mais sites de informação. Então, hoje a gente já tem isso muito bem fundamentado na ciência. Já é bem aceito, é um novo paradigma, mas é um novo nada, tem 5.000 anos. Mas é um paradigma que hoje ele é bem aceito. Ele até percorreu um caminho longo aí, né? Porque isso no Brasil, primeiro foi a OMS que reconheceu, que recomendou, depois o Ministério da Saúde acatou, depois
o Conselho Federal de Medicina, depois o Conselho Federal de Odontologia, e a gente tem isso como especialidade desde 2017. É muito recente. Que é recente demais. Por isso, a importância de profissionais que já estejam sensibilizados, que já tenham esse olhar para buscar a aplicação dos ensinamentos da acupuntura dentro da odontologia. Falando em profissionais, tem que ser profissionais bem capacitados, né, doutoras? Porque existem muitas pessoas aí que enganam os outros aplicando a técnica, mas sem ter nenhum tipo de preparo e conhecimento, só para ganhar dinheiro. Sim, pra você ter uma ideia, em Minas Gerais a gente só tem 33, ou sei lá, 38 dentistas, acupunturistas inscritos. Então é um universo muito pequeno dentre, né, milhares de dentistas que existem, né? Agora, existem muitos outros profissionais que não são dentistas, mas que são ótimos acupunturistas. Certo. Então, você tem várias profissões. Você tem biomédicos, você tem psicólogos, você tem enfermeiros, né? Inclusive, o curso de medicina chinesa, o curso de acupuntura, ele é considerado um curso livre. E se a pessoa faz uma boa formação, às vezes ela não tem nem formação em saúde, né? Em ciências da saúde, mas se ela faz uma boa formação em medicina chinesa, como a filosofia e a fisiologia são próprias, onde o chinês ele observou a natureza e colocou isso dentro do, sabe assim, foi um processo empírico, mas assim, de observação. Então, ela tem as suas próprias regras, entendeu? Então, se um profissional, mesmo não sendo da área de saúde, for competente, for estudioso, assim, fizer uma boa formação, ele tem capacidade não de fazer coisas odontológicas, mas, por exemplo, às vezes de tratar uma dor orofacial, de tratar uma dor de cabeça, entendeu? Que às vezes também está associada à dor orofacial. Mas a gente que é dentista, né? Eu acho assim que a gente também deve deter no sentido não somente nós, mas assim, vamos pegar o que é nosso e nós mesmos vamos tratar, né? Outra coisa também que eu queria dizer sobre essa fundamentação de trabalhos, né, essas evidências científicas, existem muitas evidências científicas dentro da medicina, entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar todas essas publicações e fazer, então, dentro da odontologia. O que eu estou dizendo, em São Paulo tem 200 dentistas inscritos, dentistas acupunturistas. Então, realmente é um universo muito pequeno. E outra coisa também que dificulta um pouco a pesquisa é que é um pouco difícil de fazer um protocolo de atendimento, sabe? Assim, porque como cada organismo adoece diferente, o adoecimento ele é diferente, apesar de seguir um pouco o padrão de cada órgão, de cada, sabe? Mas o indivíduo ele adoece diferente, entendeu? Porque ele também tem características diferentes. Então, na hora que você coloca isso dentro de uma pesquisa, você perde muito na individualização do problema, da individualização da doença, entendeu? Então, assim, é claro que para pesquisar precisa ser assim, né? Você precisa padronizar, mas você perde o atendimento como um todo. Tinha um colega nosso dentista que estava fazendo pesquisa de dor orofacial lá na faculdade. Como você falou que fez o seu ambulatório de dor orofacial das clínicas? Então, a seleção de pacientes era tão rígida, que esses outros pacientes que não cabiam ali dentro daquele protocolo mesmo, eles iam lá para a federal para a gente atender. Ou porque tomava algum tipo de medicamento, às vezes, ou para outra coisa, sabe? Ou porque, enfim. Então é muito rígido mesmo o padrão, né? Por causa das meta-análises, dos duplos cegos e tudo. Então aí você perde um pouco essa individualização da doença e do tratamento. Entendeu? E voltando aqui, como que a acupuntura, explica pra gente, atua no organismo e quais são as técnicas hoje em dia usadas? Olha, como atua no organismo é o seguinte, hoje em dia a acupuntura é considerada, está dentro de uma técnica da neurociência, né? Os pontos de acupuntura é como se eles fossem locais ativos de captação
de energia fica uma coisa meio assim, muito simbólica. Eu vou responder uma pergunta que você ainda não fez, que são os caminhos. Por que hoje uma ciência de 5.000 anos é extremamente atual? Eu estou esperando essa pergunta porque ela é bem interessante. Pode responder, pode dar aí. A doutora Gabriela vai terminar de responder isso aí, como atua no organismo, a acupuntura, e depois nós passamos para essa pergunta aí. Isso. Então, a acupuntura ela vai atuar na superfície da pele, onde a gente tem acesso a esses pontos de acupuntura que ficam mapeados, né, dentro do corpo, dentro desses meridianos. Então, esses pontos, hoje em dia, eles são considerados pontos neuroativos, onde você acessa através da pele, né, através de pontos superficiais, você acessa o sistema nervoso central, né? Então, assim que você coloca uma agulha, acontece ali algo, porque o ponto ele tem especificidades que vai levar uma informação pelo meridiano ou pelo nervo, vamos dizer o seguinte, ali deve estar passando algum nervo, né? Então, ele vai levar rapidamente a informação para os centros superiores, mais rápido até do que a informação dolorosa, sabe? Então, ele vai levar essa informação até os centros superiores e vai liberar endorfina, vai liberar encefalinas, vai liberar os próprios... essas próprias substâncias do nosso corpo. Então, isso é a explicação mais científica e mais simples que a gente tem, sabe? Agora, dentro da medicina chinesa, a acupuntura atua nesse equilíbrio dessa energia. Então, a gente fala assim que a energia está estagnada, a energia do fígado está estagnada. Então, a gente usa pontos específicos do fígado ou de outros órgãos para poder fazer essa energia fluir melhor. A dor, por exemplo, é uma estagnação. É como se a energia tivesse parado ali e ela dá dor ao redor, pode dar inflamação também. Então, a partir do ponto local ou então distal, aquilo ali vai se dispersar. Então, a gente tem também assim, pontos para poder tonificar o organismo. Tem a tonificação geral do organismo. Tem pontos que são... mais analgésicos para a parte de cima da cabeça, tem pontos que são para sedar, ponto para descer energia do estômago, enfim. São mais de 600 pontos espalhados pelo corpo, aonde você vai mobilizar essa energia. Quer falar, Tereza? Inclusive, quando a gente estava fazendo o teste, você mostrou alguns pontos, você tem a amostra aí para poder estar... para o pessoal entender melhor como funciona. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar de acupuntura, né? Quando eu comecei, a gente tinha que explicar tudo, tintim por tintim, pontinho por pontinho. Então, aqui eu tenho uma cabeça, né? Que eu tenho esse modelito aqui que fica lá no consultório. E a cabeça é a parte... A gente usa muito a terminologia yin yang, sabe? Que são contrários que se complementam. Então, aqui a nossa cabeça é a parte mais yang do nosso corpo. Então, ela tem uma tendência, como se a energia tivesse uma tendência à ascensão. Tem uma tendência à ascensão, a gente tem uma tendência a ter dor nessa região, tá? É uma tendência. Então, aqui são vários pontinhos. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais de luz aqui para vocês verem. Olha, a gente tem vários pontos. Tem ponto de intestino delgado, ponto de estômago. Aqui, olha, perto da região de ATM, sabe? São pontos que a gente usa muito, não sei se está dando para ver aqui. Pontos que a gente utiliza muito para dor. Tem esse pontinho aqui, olha, que chama ressuscitação. Às vezes a pessoa tá tendo uma lipotímia, né? Vai desmaiar. Você aperta esse ponto aqui com força, ela recobra o sentido. São pontos analgésicos, sabe? Esse aqui de cima, né, que é um ponto extra, que é um yin yang, que é um ponto super sedativo, eu uso demais, uso quase todos os pacientes, a gente usa esse aqui. E às vezes a gente acha assim que o paciente não vai aceitar, que vai doer. Não dói, gente. Às vezes eu coloco uma agulha só para poder provar que não dói, eu ponho no lugar assim, estrategicamente, que não dói, né? Tem gente que só de ver a agulha já assusta, né? Claro, a gente tem muito pânico mesmo, né? Olha, tem esse pontinho aqui, que é o Bairrui, que é o ponto que a gente chama de reunião dos 100 pontos, sabe? Então, assim, né, são vários pontinhos que a gente usa, esses são os locais, e tem os distais que a gente pode usar na perna, no pé, na barriga, na mão, sabe? Para tratar ansiedade, para complementar a analgesia, para poder tirar a umidade, tirar a mucosidade, melhorar o sangramento. É
isso. Muito interessante. Agora a doutora Teresita vai falar para a gente sobre essa técnica aí, que já tem 5.000 anos, é muito tempo. Então, gente, o que me fascina... Chegando no século XXI? Isso, o que me fascina foram os caminhos do conhecimento para o século XXI. E eu venho falar de uma prática de 5.000 anos, que traduz o conhecimento do século XXI. Porque o que é o século XXI? O século XXI é o século da física quântica, é o século da medicina vibracional, é o século das terapias, das tecnologias da informação, do online, do 5G, né? Das doenças que isso aí vem causando, né? Numa pandemia, você deixou preso dentro de casa, todo mundo só ali, só no online, só nessas ferramentas. E aí, o que acontece? Ficou todo mundo aí meio louco, né? Ficou muita gente aí com estresse, com pânico, com medo, com um tanto de coisa. Então, o que é a acupuntura? Há 5.000 anos, a China descobriu um mecanismo natural de tratar as pessoas. Há 5.000 anos atrás, não existia conceito de célula, não existia conceito biológico, mas é uma medicina atemporal. Vocês imaginam uma descoberta atemporal dos mecanismos naturais de cura do próprio organismo. Isso tanto serve para o camponês da China, de 5.000 anos, quanto serve para o trabalhador moderno, submetido ao estresse do trabalho dele, e hoje submetido ao estresse do trabalho dele, baseado só nas tecnologias de informação, só ali no online, só ali nessas coisas. Então, tanto serve para o estresse, para as emoções lesadas desse profissional do século XXI, quanto aquele trabalhador rural da China de 5.000 anos atrás. Porque o diagnóstico não é um diagnóstico nosológico, não é um diagnóstico biológico. Aí vem o pulo do gato. É um diagnóstico energético, é um diagnóstico baseado em síndromes energéticas, e não um diagnóstico nosológico. Ele não é baseado na célula, ele é baseado numa descoberta de todos esses pontos ligados a todo o organismo, que se você acessar, você traz a cura, você traz o alívio daquele problema que está no seu corpo todo, que se reflete na boca. Essa que é a beleza. E outra coisa, a medicina chinesa, ela vem somando os conhecimentos. Como é atemporal, isso não se perde. Diferente da nossa medicina, que os conhecimentos vão ficando obsoletos. Você aprende aqui, aí avança aqui, vem uma ferramenta aqui, um avanço tecnológico aqui, derruba o outro. Um derruba o outro, ali já não vale mais, aqui tem uma coisa melhor. Então, vai eliminando o conhecimento. E na medicina chinesa isso não acontece, porque tudo que foi descoberto há 5.000 anos atrás, hoje se aplica. O Prêmio Nobel de Física Quântica foi o quê? Foi a descoberta que prótons, nêutrons e elétrons é oco, é energia. Isso forma o átomo é oco, é energia. O átomo forma a molécula é oca, é energia. Várias moléculas formam um corpo. Então você pega água, H2O, um monte de água forma um mar. Você pega hemoglobina, molécula de ferro, o átomo de ferro com o átomo de oxigênio. Você tem a molécula de hemoglobina, que forma o sangue, forma um corpo, que é o seu sangue, que é o veículo. Então, o que a gente observa é que foi um conhecimento que não tem como se perder, ele só agrega, ele só soma. Então, quando a física quântica descobre e ganha um prêmio Nobel e fala que tudo é energia, se a gente é formado de várias moléculas, a gente tem toda uma composição química na nossa estrutura. Então, se a gente é formado de moléculas, as moléculas são átomos, se átomos são ocos, é um emaranhado de energia, portanto, somos energia. Por isso que a gente, às vezes, você sente uma vibração, você passa perto de alguma coisa assim, você sente uma vibração, você esfrega a mão, você sente uma energia subindo, né? Você sente no cabelo, né? Então, assim, e hoje a gente sabe cientificamente, com prêmio Nobel e tudo, a gente tem no século XXI a prova de que somos energia. Então, hoje a gente não precisa mais ter prurido para falar de que você trata a síndrome energética. Hoje isso é científico. A gente é energia. E a beleza da acupuntura é que ela vai nesse conjunto
nessa descoberta da medicina, nesse conjunto de estruturas energéticas, nesses pontos energéticos, e ativam esses pontos energéticos, e com isso você libera o Qi, você libera a energia vital, você libera o fluxo sanguíneo, você libera a dor, você libera o organismo dessas patologias todas, e harmonizam as emoções. É isso que eu ia falar. Porque... Eu ia falar justamente isso. Você vê que há 5 mil anos, é claro que não foi tudo há 5 mil anos atrás, né? E sim ao longo desse tempo. Mas foi gradativo. Eles já se ligaram que uma das formas de adoecimento é o mau manejo das emoções. Né? Coisa que agora a gente fala, olha, gente... Ó, psicossomático. Lá atrás, e é uma coisa muito importante dentro do nosso diagnóstico, entendeu? A gente definia ali qual que é a principal emoção do paciente que está envolvido ali naquele quadro. Às vezes ele não fala, mas como aquele órgão acometido, aquele órgão, aquela energia daquele órgão acometido, por exemplo, é o fígado, então a gente já sabe o que está por trás disso, que é uma frustração, que é uma raiva, é uma irritabilidade. Outro dia eu atendi, no meio da pandemia, eu atendi uma paciente, até minha prima. Ela estava isolada, ela estava frustrada, ela tinha acabado de perder o trabalho. E aí ela falou assim, Gabriela, eu tô com uma dor na gengiva e uma dor em todos os dentes. Que não tem noção, você tem que me atender agora. Fui atender, ela falou assim, eu tô com uma gengivite horrível, parece que toda a minha gengiva tá sangrando. Cheguei, não tinha nada. Não tinha uma placa, não tinha nada para eu fazer, nada. Tô falando sério, eu fui passando a sonda assim, falei assim, peraí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que justifique essa dor que ela tá sentindo. Nada. Então, peraí. Aí ela falou, olha, eu tô para jogar pedra na lua, eu tô assim. Eu falei assim, a única coisa que eu posso fazer em você é acupuntura. Aí eu fiz acupuntura sistêmica nela, identifiquei esse padrão de por que ela estava tão irritada assim. É claro que tem coisas extras, né, coisas externas acontecendo, mas dentro do corpo dela, qual que era o padrão de desarmonia dela ali naquele momento? Era que à tarde ela não tinha nada, gente. Ela falou assim, olha, a minha gengiva não está doendo, eu tô super tranquila, eu tô boba. Ela falou assim, eu falei assim, pois é. Então, assim, eu como dentista, eu não tinha nada para fazer, mas eu como acupunturista, eu tinha o que fazer e fiz. Entendeu? Então, eu acho que esse que é o pulo do gato também. Como assim. Você tocou aí na pandemia, é justamente o que eu iria perguntar nesse tempo, nessa época difícil que nós estamos vivendo, né? Como que a acupuntura pode ser útil para as pessoas? Antes disso, eu posso só complementar o que ela estava falando? Sim, pode complementar. Eu queria complementar de muitos casos que eu pego de disfunção temporomandibular. Isso foi também um produto do meu estudo no mestrado. O paciente de DTM, ele está estressado, ele está com síndrome do pânico, ele está com dor de cabeça, com dor no ouvido, com dor no olho. Distúrbio do sono. Sem dormir, ele está com dor na alma, ele está com dor para tudo quanto é lado. Às vezes, ele está vindo até de um atendimento médico, hospitalar, e foi feito lá a analgesia, foi feito todos os procedimentos corretos, todos os exames. Está medicado. E a dor permanece, continua. E aí ele chega assim, ele está com tanto problema nessa pandemia que ele trava o dente, ele trava a boca. Aí detona a articulação temporomandibular dele, porque assim, ele está com tanta irritação com essa situação que ele vai... Travou. Aqui, o que tem na articulação? A gente tem osso. Qual que é o órgão que interfere aqui no osso? O rim. Qual que é a emoção que lesa o rim? O medo. Aí ele tem também ligamentos, né? Aqui a gente tem ligamentos aqui na nossa articulação. Os ligamentos são regidos pelo fígado. A emoção que desarmoniza o fígado, a irritação, a raiva, a ira. Ele chega lá com o olho vermelho de raiva. Ele quer morder Aí o olho fica vermelho, o ligamento aqui, os ligamentos detonam. O osso dele, porque é o temporal com o osso mandibular, então o osso ali começa a sofrer uma dor, começa a ter a disfunção temporomandibular de origem articular, ou de origem muscular. Quando é de origem muscular, você tem outro padrão envolvido junto com o do rim, junto com o medo.
que é do baço, do estômago e do baço, pela ansiedade e que rege os músculos, né? Toda essa musculatura que fica comprometida. E aqui você tem desarmonia do baço, desarmonia do estômago, desarmonia do rim, desarmonia do fígado. Você tem medo, você tem raiva, você tem preocupação, porque o que desarmoniza o baço e o estômago é a preocupação. Você tem preocupação, você está confinado ali. Então, assim, é um prato cheio nessa pandemia para as disfunções temporomandibular. Resumindo, é aquele famoso ditado, né? Mente sã, corpo são. Isso. Aí você faz um trabalho nos pontos locais, nos pontos axi, que são os pontos de dor, faz a harmonia sistêmica desses órgãos aí envolvidos. O paciente chegou lá assim, querendo matar ele já muda a cara, ele já não ele já não sai a mesma criatura que entrou ali. Sem falar que é analgésico, é anti-inflamatório. Então, você não precisa relaxante. Já que vocês estão falando de paciente, já que vocês estão falando de pacientes, eu sei que vocês trabalham também na UFMG, fazem esse atendimento, né? E como que é o trabalho lá na UFMG? Nosso tempo já está esgotando aqui, então mais uns 3 minutinhos. Você acha com chave de ouro aí, Gabi? Bom, então, tem um ano que a gente tem um ano agora, já vai fazer 2 anos, só que esse ano foi um ano totalmente atípico, né? Que a Janice Simpson, que é a professora lá da Federal, abriu o curso de extensão para os alunos, né? Lá na Federal. Então, nós fazemos atendimento à comunidade da UFMG e à comunidade externa. Então, os alunos frequentam a clínica, onde a gente faz acupuntura para esses pacientes, né? Tem uma média mais ou menos de 5 atendimentos, sendo que isso pode ser estendido, caso tenha necessidade. É um projeto super lindo, que está dando muito certo. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo só as aulas teóricas e discussão de casos. Mas ano passado foi um ano maravilhoso, onde o projeto se iniciou, foi um sucesso, os alunos adoram, os alunos não fazem aplicação das agulhas. Nós que somos os especialistas que fazemos aplicações, mas eles se interessam tanto pelo assunto, né? Que eles fazem aurículo. Aurículo também é um outro tipo de técnica, mais fácil, inclusive, onde a gente coloca sementinhas, tem até aqui, olha. Porque a aurícula é baseada em reflexologia, sabe? Então, assim, na nossa orelha, a gente tem vários pontos, a gente tem todos os pontos do nosso corpo, e aí a gente coloca sementinhas ou essas esferazinhas nas orelhas e o paciente estimula durante o dia, sabe? Durante a semana. Então, os alunos fazem isso, a gente dá uma aula sobre a aurícula e aí eles fazem. Mas a aplicação mesmo das agulhas a gente faz, eles tentam fazer um diagnóstico, assim, com a nossa ajuda, sabe? A gente explica por que aquele paciente está sentindo assim. E o resultado é maravilhoso. Às vezes, com 2, 3 sessões, eles têm um resultado ótimo. E são pacientes que, às vezes, são indicados de outras clínicas lá da faculdade. Clínica de cirurgia, pacientes com parestesia por causa de extração de cios ou pela implantodontia. Então, a gente recebe, inclusive, pacientes que já passaram pela laser terapia, principalmente os pacientes de parestesia, paciente de dor orofacial, paciente da clínica de PONF, que é de prótese maxilofacial, né, pacientes oncológicos. Então, a gente recebe vários pacientes da própria UFMG mesmo e da comunidade. E com resultado muito bom, muito bom. A gente faz uma ficha bem completa e depois a gente vai acompanhando o resultado, tenta fazer gráfico, sabe? Tenta, assim, deixar o mais mastigadinho possível também para os alunos, para eles verem que é um atendimento diferenciado. A nossa ficha clínica é super completa, porque o atendimento é diferenciado mesmo, não só pela escuta, mas por todos esse levantamento de sintomas que a gente tem que fazer mesmo, porque a gente olha as perguntas, até assim, você transpira muito? São dados importantes que, como dentista, fazem diferença, mas que dentro da medicina chinesa são muito importantes para a gente poder compor. Outra coisa também, a nossa língua é um meio de diagnóstico, sabe? Então, todo mundo tem que colocar a língua para fora. Para poder fazer o diagnóstico ali. Coloca a língua para fora. Ali a gente vai ver se tem marcas de dente, se a língua tem saburra amarela, se tem saburra branca, porque aí pode ser um padrão de frio ou de calor. Se tem marcas de dentes, nem toda marca de dente é porque a pessoa está apertando o dente, não é por isso. Às vezes a língua está alargada porque tem muita mucosidade. Enfim,
é um universo de sinais e sintomas que a gente compõe um quadro sindrômico e tem um resultado. Gente, o mais bonito da acupuntura é que ela tem alta efetividade. Eu não gosto nem de falar baixa complexidade, porque mas é de baixa complexidade. Baixa complexidade, sim, porque não complica, entendeu? Mas o estudo é complexo, é isso. O estudo aprender é complexo. Mas é baixa complexidade no sentido assim, praticamente você não tem efeito colateral, os benefícios são excelentes, ainda é de baixo custo. Praticamente a Janice que comprava as agulhas do bolso dela, porque no início o projeto não tinha grana nenhuma, né? Então, assim, era do bolso mesmo que a gente, né, que ela pagava as agulhas, a gente entrava com trabalho. Por quê? Porque é de baixo custo, é coisa que dá pra gente fazer, né? Então, assim, eu particularmente sou muito encantada. Tenho 20 anos de prática e às vezes eu falo assim, não acredito que já melhorou. Tá vendo? E agora, como o nosso tempo, dá vontade de discutir esse assunto aqui, ficar horas, né? Porque sim, o tempo passou voando. Quando o assunto é bom, voa. Mas deixa aí, porque a nossa live vai estar salva no Instagram, do CRO, e aí vocês poderiam deixar um e-mail ou um telefone de contato, quer dizer, quem chegou mais tarde na live vai poder assistir com mais calma, né? Então, aí tem aí um e-mail, um telefone de contato, para poder mandar uma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês podem deixar. Ok. Eu falo agora? Pode falar agora. O meu Instagram, no Instagram da Teresita, doutora Gabriela Gonçalves. O seu é Fernandes Teresita? Né? Mas eu prefiro deixar o telefone. É o 99741-4131. É porque eu estou reformulando meu Instagram, ele não está funcionando ainda. Quando juntou com o Facebook, sim, eu estou mexendo, ele está fora do ar. Então aí a doutora Gabriela deixou o Instagram, a doutora Teresita o telefone. Pode repetir, doutora? 99741-4131. Gente, o meu é 99. Muito obrigada. Ah, tá, pode falar o seu aí também. 99, é super fácil. 992340509. Muito obrigada. Mais uma vez, o CRO-MG agradece demais. Parabeniza vocês pelo belo trabalho, viu? E obrigada. Um abraço aí a todos e obrigada quem ficou até agora aí nos assistindo. Vocês também podem mandar um recadinho aí pro pessoal que acompanhou a nossa live. Muitos deixaram aí um abraço, parabenizou o trabalho de vocês. Ainda bem que a gente não viu comentário nenhum, senão a gente o pessoal falou, viu? Mas a gente agradece muito, que o que a gente queria era contribuir para despertar o olhar da acupuntura, o que a gente queria era contribuir para que mais pessoas busquem essa especialidade, busquem o uso dessa ferramenta, porque é sensacional. Gratidão, muito obrigada. Obrigada, doutora Gabriela, doutora Teresita, uma boa noite, uma ótima semana para vocês, tá? Obrigada para você também. Obrigada, tchau, boa noite.